Enfim, passamos à lesão renal aguda do tipo intrínseca. Comumente, casos de lesão renal aguda pré-renal originam os casos de lesão renal aguda intrínseca. Isso pela falta de oxigênio, de nutrientes, que de fato lesam várias estruturas renais. Mas esse tipo também pode ser causado por efeitos tóxicos diretos de medicamentos ou de determinadas substâncias nas células renais. Assim, nesse quadro, pode acontecer o acometimento de diferentes estruturas renais, como na vasculatura, por exemplo, pelas vasculites e doenças tromboembólicas. Pode afetar também a região do glomérulo, especificamente as porções da barreira de filtração, como acontece na síndrome nefrítica e na síndrome nefrótica. E ainda pode afetar o interstício, por nefrite induzida por fármacos ou por pielonefrite, pela inflamação do trato urinário que pode ascender aos rins, afetando o parênquima renal. E agora eu vou falar um pouco da lesão renal aguda do tipo pós-renal ou obstrutiva. Nesse caso, a obstrução do fluxo de saída da urina pelo sistema de eliminação. Conforme a urina se acumula, ela exerce a pressão retrógrada aos néfrons, e isso gera aumento da pressão hidrostática da cápsula de Bowman, o que desfavorece a filtração, que tende a diminuir. Após a obstrução, a filtração glomerular continua por algum tempo, mas pode de fato cessar na região afetada. Isso pode ser causado por obstrução no ureter, como nos casos de cálculo e estenose, em casos de tumor que comprimem a eliminação da bexiga ou na condição da bexiga neurogênica hipoativa, que a eliminação do líquido acumulado da bexiga reduz, e isso pode favorecer ao acúmulo retrógrado da urina nos ureteres e depois nos rins também. Ou ainda a obstrução da uretra, cuja causa mais comum é a hiperplasia da próstata, e há também o acúmulo retrógrado em todo o sistema. Dependendo de onde a obstrução se situa, pode afetar um rim, como na esquerda, ou os dois rins, como na figura da direita. Quando o líquido se acumula mais nos rins e cálices, chamamos de hidronefrose, e quando acumula nos ureteres, chamamos de hidroureter. Na figura da esquerda, a presença de cálculo em um dos ureteres gerou hidronefrose unilateral. E na figura da direita, a hiperplasia prostática gerou acúmulo em todo o sistema, podendo visualizar hidroureter e hidronefrose bilaterais. Dessa forma, o acúmulo de líquido pode gerar as seguintes alterações estruturais: adelgamento do córtex, atrofia do parênquima renal e obliteração ou desaparecimento das pirâmides. Bom, e vocês devem estar se perguntando qual que é o prognóstico quando acontece alguma lesão aguda. Bom, isso depende da intensidade do processo, do local que foi afetado, da duração que a função ficou comprometida, do tipo de lesão que aconteceu, de forma que os processos podem ser reversíveis ou irreversíveis, dependendo desses fatores, podendo evoluir para acometer não só as estruturas em que se iniciaram as lesões, mas também evoluir para um acometimento da região tubular. Todos os tipos de lesão renal aguda que nós acabamos de discutir podem evoluir para a condição de necrose tubular aguda, que é uma condição em que há lesão das células epiteliais tubulares, pode haver necrose e desprendimento dessas células, um evento que parece ser mais comum no túbulo proximal e na alça de Henle espessa, e essas células ou restos celulares seguem junto com o fluxo do filtrado, podendo levar à obstrução dos túbulos, especialmente nas regiões distais do ducto coletor. Isso promove um aumento da pressão intratubular, que evolui de forma retrógrada e também contribui para diminuir a TFG. Esse processo pode ser acompanhado por resposta inflamatória, com secreção de citocinas, infiltrado de leucócitos e aumento da geração de espécies reativas de oxigênio. Então, normalmente, não é comum se observar a presença de células na urina,
No entanto, nesse quadro que acontece o desprendimento das células e elas passam a aparecer na urina, e essa figura mostra a presença de células em amostra biológica de urina e mais abaixo os cilindros epiteliais, que são formados por células e restos celulares que, ao passar pelo tubo, adquirem esse formato cilíndrico. Esse outro esquema mostra as alterações que acontecem na estrutura tubular também durante a necrose tubular aguda. Ocorre a perda das junções que mantêm as células conectadas. Então, essas junções, elas não só mantêm uma célula unida à outra e mantendo a estrutura cilíndrica do revestimento do epitélio tubular, mas elas também delimitam a expressão de transportadores específicos da membrana apical e da membrana basilateral. Com a perda dessas junções, os transportadores passam a ficar misturados entre uma membrana e outra, e isso já acarreta em um prejuízo nos transportes, nos processos de reabsorção e secreção. Além disso, quando as células morrem e se destacam, elas deixam ali o local despido, desnudo, um contato íntimo entre o fluido tubular e o capilar peritubular que fica adjacente ao túbulo. Dava para ver isso na outra figura também. E essa questão de ficar desnudo faz com que você tenha uma livre passagem entre esses locais, que possa ter refluxo de fluido e que não exista uma regulação adequada dos processos de reabsorção e secreção. Baseado nisso, nós podemos considerar algumas informações para sugerir a evolução de um quadro de uma lesão pré-renal para uma necrose tubular aguda. Se acontece a correção da perfusão renal e a função renal retorna ao normal em poucos dias, é sugestivo de que havia somente uma lesão pré-renal e não o acometimento de uma necrose tubular aguda, que demoraria mais tempo para retornar ao normal. Além disso, a análise do exame de urina e detecção de células e cilindros epiteliais nesse exame é um indicativo de que o quadro já evoluiu para uma necrose tubular aguda, visto que não é comum a presença de células na urina de indivíduos normais. Além disso, antes da administração de solução venosa, pode-se observar a osmolaridade e a concentração de sódio que está sendo excretado nessa amostra. Quando há uma urina isoosmótica ao plasma, é um indicativo de que já evoluiu para necrose tubular aguda, já que nessa condição, como as células tubulares foram afetadas, os processos reabsortivos também estão prejudicados. E, além disso, nessa situação de baixa perfusão e lesão pré-renal, a expectativa é que se tenha o aumento de processos que levem a um aumento da reabsorção e um aumento da concentração da urina. Então, levaria tanto a um aumento da osmolaridade da urina, como acontece normalmente nos casos que só tem lesão pré-renal, e a excreção do sódio, tanto em valor absoluto, em milha equivalente por litro, como na fração de excreção de sódio, que é um percentual relativo ao sódio que é excretado, também espera-se encontrar uma maior quantidade de sódio sendo excretado nos casos que já evoluíram para necrose tubular aguda, já que, pelo mesmo motivo, os processos reabsortivos estão prejudicados e a excreção do sódio vai ser maior do que deveria ser, já que o estímulo é reabsorver. E, além disso, nós podemos olhar também a razão ureia-creatinina no sangue, já que quando há um estímulo à reabsorção, a ureia acaba sendo reabsorvida de forma indireta, porque ela se concentra na luz tubular, no túbulo proximal, e é reabsorvida nessa porção quando há muita reabsorção de sódio e água estimulada, como acontece no caso da lesão pré-renal. Nos casos, e aí nessa condição,
a razão ureia-creatinina é mais elevada do que nos casos de necrose tubular aguda, né, que passa a ter uma razão menor, justamente porque os processos reabsortivos estão prejudicados e assim também a reabsorção da ureia. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.